Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou estar explicando para vocês um pouco hoje sobre o sistema binário de contagem. Mas para começar, o que é um sistema de contagem, né? A gente precisa estabelecer alguns conceitos antes de aprofundar um pouco mais o assunto. Basicamente, um sistema de contagem é aquilo que vai utilizar de determinados métodos para fazer a atualização dos números, para fazer as operações entre eles. Então, tem um conjunto de regrinhas que vai ditar como o sistema vai funcionar. E ele é bastante utilizado esse conceito na matemática e na informática, que está ali lidando diretamente com dígitos, números, enfim. E os principais deles são o decimal, que é o mais amplamente utilizado, que a gente vê no nosso dia a dia, o binário, que é o que eu vou estar explicando, o octal, o hexadecimal, o romano, o egípcio e o maia. Romano, egípcio e maia é comum a gente ter uma noção na escola, né? Mas esses outros, assim, realmente estão mais ligados a campos da matemática ou computação. Na escola, era comum das pessoas chegarem para você e perguntarem, principalmente na época que a gente estava aprendendo a tabuada, quanto que é 2 vezes 2? Aí você ia e respondia 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E a pessoa ia indo assim, te perguntando as coisas para ver onde você ia, né? Mas aí, o que é o lance? O sistema de contagem binário, ele funciona na base 2, que é similar a esse tipo de pergunta que a gente recebia na escola, né? Porque, vamos pegar aqui o exemplo do sistema decimal para depois entender o sistema binário. O que é o sistema decimal? Ele tem casas, né, que vão ter ali os algarismos. A gente tem o algarismo de primeira ordem, nesse caso do 5.249, até o de quarta ordem. E não está bem claro nessa imagem, mas o que é esses algarismos, né? A gente tem um 9, mas é 9 vezes 10 elevado a zero, que dá 9 vezes um, que é 9. No algarismo de segunda ordem, a gente tem 4 vezes 10 elevado a um, que dá 40. Então, a gente tem uma sucessão de potências da base 10. E no sistema binário acontece a mesma coisa, mas são sucessões de potências de base 2. Então vamos agora escrever o 5.249 uma representação binária. Para isso, a gente vai listar primeiro todos os números que têm potências de base 2 até o último número que antecede o 5.249. Se jogasse aqui 2 elevado a 13, ia ultrapassar o 5.249, que ia dar 8.000 e alguma coisa, né? Só que o que acontece agora? A gente vai analisar as potências de 2 que a gente vai usar e vai colocar os dígitos 1 e 0 na frente, dependendo da soma que a gente quer. Nesse caso, a soma que a gente quer é 5.249. Então, vamos ver quais que a gente vai utilizar. A gente vai usar o 1, porque é um número ímpar, então eu vou ter que usar o 1. A gente também vai usar o 2 elevado a 7, que é o 128, o 2 elevado a 10, que é o 1024, e o 2 elevado a 12, que é o 4096. E depois a gente vai colocar na frente dos que a gente vai utilizar o dígito 1. Dos que a gente não for utilizar, a gente vai colocar o dígito zero. Então, quando a gente somar isso tudo, lembrando que multiplicação por zero é zero, a gente vai ter o valor de 5.249. Então, é assim que a gente faz uma representação binária. Só que existe um jeito ainda mais fácil de fazer isso, que é você pegando o número decimal e dividindo por 2. Esse é o jeito relativamente mais simples de entender a conversão decimal para binário. E aqui a gente consegue ver, né? Eu peguei o número 45, a gente foi dividindo por 2 e a gente foi destacando o resto das divisões. Ficou 1, 0, 1, 1, 0, 1. Lembrando que a primeira divisão vai sempre nos dar o número com bit menos significativo. Então, o número menos significativo vai estar sempre à direita. Por isso que a gente meio que faz essa inversão assim do número binário. Isso vai seguindo até o último quociente. E agora eu gostaria de propor a vocês um desafiozinho. Eu criei um repositório no GitHub com alguns desafios para vocês completarem relacionados à lógica de conversão de binário para decimal. Talvez mais para frente eu possa colocar mais alguns de converter no binário para hexadecimal, enfim. Mas esse é um desafio para quem tem um certo conhecimento de Python em GitHub. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto para depois fazer o desafio,
Tudo bem, eu ainda coloquei aqui alguns links, que é o vídeo do Tell Me Why e também o texto do livro do Python Fluente, que está aí disponível para gente gratuitamente na internet. E caso contrário, se você não quiser usar o Git ou o GitHub, tudo bem. Dá só para copiar e colar o código, você pega lá no repositório, e você coloca no seu editor, aí modifica e salva localmente mesmo. E depois é só rodar para vocês verem se os testes passaram ou não. Mas por que que a gente usa binário nos computadores, né? Eu falei do que é o sistema, mas eu não expliquei as vantagens de usar ele, por exemplo. Basicamente, o sistema binário ele pode representar várias coisas para a gente. Na eletrônica, ele pode representar a alta tensão e a baixa tensão, ou seja, ele ligado e desligado do circuito. Ele pode representar também na lógica o sim ou não. Eu vou também estar falando mais da lógica booleana, que foi criada por essa pessoa que está na figura direita, e a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre isso, porque realmente vocês vão ver que é uma lógica muito simples. E a gente conseguiu avançar muito na computação usando essa lógica binária. Sem contar que também facilita a confecção de circuitos eletrônicos, né? Que eu vou estar falando o porquê disso mais na frente. E aqui eu quero trazer também depois alguns casos que não usam a lógica binária. Na computação, a menor unidade de informação é chamada de bit, que em português é binário. Então, está tão intrínseco à lógica da computação em geral que realmente até o nome da menor unidade de informação é chamada de binário. E para a gente entender melhor como o binário atua dentro de um computador, eu queria ressaltar algumas das operações que os computadores fazem com esses binários ou bits. Vale ressaltar também que os bits a gente consegue aplicar eles em vários outros momentos da computação, mas eu quero trazer principalmente as operações lógicas para a gente poder relacionar com essa álgebra booleana que eu acabei de falar, que foi um marco na computação, que tornou as coisas muito mais fáceis de acontecerem no nível computacional. Basicamente, a gente tem quatro operações lógicas. A primeira delas é o AND ou o E, que vai trabalhar com dois elementos e analisar, comparando, entre aspas, esses elementos em termos de verdadeiro e falso, 1 ou 0. O resultado vai ser 1 ou verdadeiro quando ambos os elementos foram verdadeiros. Vai ser falso quando pelo menos um deles quebrar essa regra. O resultado do OR ou OU, ele é verdadeiro quando pelo menos um dos elementos é verdadeiro. Se ambos forem falsos, vai ser falso. Se ambos forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. O NOT ou não, ele vai simplesmente inverter o valor daquele elemento. Se o elemento é verdadeiro, ele passa a ser falso. Se o elemento for falso, ele passa a ser verdadeiro. O ou exclusivo ou XOR, ele vale verdadeiro quando apenas um dos elementos é verdadeiro. A gente também tem os de deslocamento, que é o right shift e o left shift, basicamente. Quando a gente desloca os bits para a esquerda, significa que a gente está multiplicando esse número por 2. Quando a gente desloca para a direita, é equivalente a gente fazer uma divisão por 2. A comparação já é quando a gente consegue comparar os valores desses bits, se é maior, se é menor, se é igual. O bit-white negation é basicamente você negar um bit individualmente. Então, tem uma sequência de bits, por exemplo, 1, 0, 1. Eu vou negar todos eles. Também tem as operações aritméticas, seria soma e subtração entre bits, é mais tranquilo. A gente também tem a multiplicação e a divisão, que vai depender de algoritmos computacionais mais complicados, que não cabe falar agora. Então, voltando no assunto do porquê que os circuitos eletrônicos precisam de zeros e uns e algo além disso vai acabar complicando as coisas, é exatamente nessa questão que a gente vai analisar agora, dos ruídos de sinal mesmo. Porque a gente, nesse caso, tem um sinal bem claro, que é esse sinal alto, com amplitude alta, e os demais são ruídos. Se a gente tivesse mais de dois estados, que seria um caso diferente desse na foto, os ruídos atrapalhariam a gente distinguir que os estados estão acontecendo ali.
Então, o fato de ser 0 e 1 vai tornar as coisas muito mais fáceis de serem processadas. Apesar de que, no sistema ternário, que é um sistema não binário que usa trit ao invés do lugar do bit, é válido mesmo que eles realmente tenham mais capacidade de variação de informações com um trit só em comparação ao bit, já que o trit é um sistema com a base 3. Só que, quando mais a gente vai aumentando esses estados, vai ficando mais difícil da gente poder distinguir isso a nível eletrônico. Então, os circuitos ficariam muito mais complexos e precisariam de mais componentes. Então, o sistema ternário conseguiu ser viável, mas acontece que a nossa lógica e tudo mais realmente se destacou com o binário. Um sistema ternário que deu certo foi desse computador lá na Rússia, chamado de Cetan, que funcionou pelo sistema ternário, usando trits como menor unidade de informação. Já o computador quântico, ele é bastante utilizado quando a gente precisa de grandes inputs e resolver problemas que não seriam facilmente resolvidos com a nossa computação clássica, que usa binário, porque o computador quântico ele admite um terceiro estado, que é um estado de simultaneidade, que seria aquela ideia do gato de Schrödinger, que ele está ali e não está ao mesmo tempo, né? Ele está vivo e não está vivo ao mesmo tempo. Então, isso permite possibilidades de fatorar números primos enormes e também tem a questão da criptografia. Então, é interessante nesse quesito. Mas existem inúmeras outras tarefas que o computador clássico, posso dizer dessa forma, acaba destacando muito mais, o que significa que o sistema binário está dando certo até o momento. Então, basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se quiser seguir também o canal, fique à vontade.